Graça e paz, estou dando início a mais um vídeo. Como eu falei para vocês, esse vídeo nesse canal tem o intuito de estudos bíblicos e também para facilitar a pesquisa. Vou fazer a introdução do que vai ser falado aqui, para você, quando for procurar algum assunto, ficar mais fácil já no começo do vídeo para você ver, né, se é esse vídeo ou não que você vai procurar as informações, tá? O que eu vou tratar nesse assunto hoje, nesse vídeo? Vou tratar de um assunto sobre cristão e política. O cristão deve se envolver com política? Outra coisa, quero falar também um pouco sobre o statu quo, tá? O que é isso? O statu quo, tá bom? E quero falar também acerca de algumas experiências que a Bíblia nos apresenta acerca de política. Então, esses são os temas a qual serei, né, falando nesse estudo. Como já vamos estar dando início então ao vídeo, né, a esse estudo, aí você vê se é pertinente você ficar, né, até o final. Se você quiser ficar conosco até o final, fico grato a você, tá? E que você possa também ver um pouco da visão cristã acerca da política. Falar de política hoje não é fácil, não é fácil falar sobre política, é um assunto já um pouco polêmico. Agora a gente vai juntar política e igreja, né? Política e o cristão. Agora imagine só como não fica nessa equação, né? Nessa somatória aí do cristão e a política. A política por si só, ela já vem com alguns, infelizmente, né? Adjetivo de pejorativo, que a gente sabe que ela tem algumas depreciações já no termo. A gente já vê na nossa mente roubo, corrupção, na verdade, enriquecimento ilícito, mentira, tudo isso vem na nossa mente acerca quando falamos de política. Então isso já parece impregnado na mente do ser humano. Então nós temos que parar um pouco para falar acerca sobre isso aí, tá bom? Aí eu começo a pensar, né? A gente pode indagar. O cristão não deve se misturar com essas coisas. O cristão tem que ficar fora disso, né? E tem muitos que pensam também que o cristão, quando ele se envolve com isso, ele está fora da direção de Deus, né? Já está fora da presença de Deus. Então nós vamos ver nesse estudo, né? Para a gente basear um pouco nessa primeira pergunta que vem na nossa mente, que surge: o cristão deve se envolver com política? Tá aí a pergunta. Vamos pensar um pouquinho conosco. Antes da gente responder essa pergunta, vamos fazer um pouco, eu trouxe para vocês aqui, a definição de política. Tá? Coloquei aqui para a gente poder ver, o grego, da palavra grega politeia. O que significa isso? São os procedimentos relativos à polis. O que é a polis? A polis era a cidade-estados da Grécia Antiga, né? Era concernente às cidades, tá bom? O politikos, né? O político, no caso, é ele que determina a conduta do ideal do Estado. Ele vai determinar a conduta ideal do Estado, né? O politikos, o político, entra dentro de uma ética social já, tá? Esse termo aí. E eu peguei uma citação do livro Cristianismo e Política, da página 19, que diz assim, ó, o que é a política? É o conhecimento, a participação e a defesa da gestão da polis. Então isso é o papel do político, tá bom? Ele vai gerir as questões públicas, vai falar relacionado, né, às questões públicas. Então, nada mais, a gente, em grosso modo, para a gente poder dizer, entender um pouco melhor para você que vai ver esse vídeo. Então, o que é política? O que é político? É o representante do povo. É o que vai representar o povo. Grave bem esta palavra. Representar o povo, vai representar a sociedade. Então, não se esqueça desse termo aí, que é representar, tá, o povo e a sociedade. Então, para a gente poder começar a entender um pouco sobre a política, a gente tem que entender que a política, por si só, ela traz implicações na nossa vida. Tá? Ela traz implicações na vida de qualquer indivíduo. Ninguém está isento da política. Ela tem participação em toda a área da nossa vida. A política faz parte de toda a área da nossa vida. A política ela faz parte da vida humana, tá? No que concerne as coisas necessárias para o nosso dia a dia, para o nosso viver diário. Então a política ela está inserida
e com grandes implicações nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Infelizmente, tem muito cristão que não entende isso, que a política ela faz parte do cotidiano, faz parte da vida humana, tá? Então é um erro a gente se omitir da política. É um erro a gente dizer, né, que eu, quanto cristão, né, eu sou cidadão do céu e eu não posso ser participante da política, porque eu não moro aqui, eu faço parte de... Mas só que antes de você ser cidadão do céu, você tem que se lembrar, meu amigo, meu irmão, em Cristo, que você também é um cidadão terreno. Nós fazemos parte aqui da terra, né? Nós fazemos parte das decisões que são tomadas aqui na terra. Então, tem cristão que diz assim, ó, eu sou cidadão do céu, então eu só tenho duas formas de participar da política. É votando e orando para os políticos. Certo? Isso também é razoável, é acertado fazer isso. Tá? A gente pode, isso faz parte sim, mas não é só isso. Não devemos ficar somente na parte de orar e somente na parte de votar. Porque antes de dizer que nós somos cristãos, cidadão do céu, nós temos que entender que nós também somos cidadão da terra e dependemos das decisões tomadas pela política. Então, toda decisão tomada, nós teremos que ser, né, participativo das decisões. Então, antes de dizer que cristão e política é correto, antes de dizer para você se é correto o cristão se envolver com política, vamos refletir um pouco comigo. Vamos refletir comigo um pouco para a gente mostrar pela palavra de Deus que ela nos ensina, a própria palavra de Deus, nos ensina a ter uma consciência política. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 13, verso 14 e o verso 17, a Bíblia nos mostra para nós termos consciência de reconhecer e honrar as autoridades constituídas. Então é uma consciência política, tá? Em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, ele nos ensina a ter consciência para orarmos por todas as autoridades constituídas. Isso é a Bíblia nos ensinando a ter consciência política. Lá em Romanos capítulo 13, verso 1 ao verso 3, também, a Bíblia nos ensina a nós termos consciência de nós nos sujeitarmos às autoridades constituídas. Você cristão, você tem que se sujeitar às autoridades constituídas. Tá? Você tem que aceitar aquilo que foi imposto para você através das autoridades. Você vai dizer assim, mas se tiver contra a palavra de Deus, eu não vou poder aceitar. Sim, você não vai poder aceitar. Mas se você colocou lá, aí já é outro ponto para a gente falar um pouco mais para frente. Mas você vai pensando comigo, vamos refletindo um pouquinho mais aí comigo. Tá? E a própria Bíblia também, em Mateus capítulo de número 22, do verso 17 ao 21, o Senhor nos ensina a ter consciência dos nossos deveres civis. Então nós temos que ter consciência do nosso dever civil, faz parte da vida do cidadão. Tanto do cidadão do céu, que é o cristão que se acha só cidadão do céu, mas nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, estamos inseridos no mundo e precisamos das coisas do mundo. Infelizmente nós não vivemos fora do mundo. O Senhor disse, isso que eu vou para meu Pai, mas não peço que vocês tirem do mundo, mas que livre eles do mal. Então nós temos que viver neste mundo e tentarmos ficarmos livres do mal. Tá? E esse estudo aqui que eu estou trazendo para vocês, também para depois, posteriormente, ser um ponto de pesquisa, não é para que para você achar que eu sou o dono da verdade, não. É para que nós possamos juntos refletirmos, e nós temos um objetivo aqui, quanto cristão, que nós nos amadurecemos, né, e nos aprofundemos para obtermos a consciência política, tá? E não ficarmos alienados. Para que nós não ficarmos alienados, tá certo? Então, esse é o intuito desse estudo que eu estou trazendo para vocês aqui, tá? Porque, infelizmente, tem muito cristão que acha que a política é demoníaca. A política é suja. A política não é lugar de cristão. Eu fico vendo muitas coisas que a gente fica olhando que o cristão ele está colocando tantas coisas na política que começa a fazer com que a política se torne algo demoníaco. Agora, será que realmente a política é demoníaca? Nós vamos ver, nós vamos refletir aí, né, para você ver. Então, para que você não fique alienado e acabe contribuindo com as mazelas que nós vivemos, né, desse cenário, né, da política que está instaurada no nosso meio. Que nós não possamos ficar alienados e ser coparticipante dessas mazelas que acontecem nessa sociedade que nós vivemos.
E para nós podermos refletir antes de entrar no assunto se cristão e política devem se misturar, tá? E também explicar um pouco para vocês, eu quero ler um poema de Bertold Brecht, um poema muito sugestivo para nós nesse estudo aqui, tá? Eu coloquei aqui e nós vamos ler para você poder entender um pouquinho. Diz assim: o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende das decisões políticas. Olha, o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Olha que texto de Bertold Brecht. Depois você lê com calma aí na sua casa, você procura, você vai encontrar aí na internet, tem na internet, tá? E agora, a partir deste poema, meus queridos, fica claro para nós, se nós pararmos para pensar um pouquinho, fica claro que quando você se abstém da participação política, quando você é contra a política, você está contribuindo para esse cenário. Você está contribuindo para esse cenário. Então nós temos que meditar um pouquinho acerca disso. Aí eu vejo cristão postando no Facebook contra a candidatura do servo de Deus, que lugar de política no lugar de igreja no lugar da política, que o cristão não deve fazer isso, o cristão não deve fazer aquilo, que o cristão tem que cuidar do rebanho, e essas coisinhas que vocês estão vendo por aí. Tudo isso eu vejo, né, postado no Facebook, eu fico pensando, né, é por causa disso, irmão, desses pensamentos, e por minha omissão, e por omissão sua, e por omissão da igreja, tá? Nós permitimos que o poder público, infelizmente o poder público, ele está sendo exercido por homens corruptos e imorais. Por homens que não professam a mesma fé que eu e você. Tá? Então, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, a Bíblia nos ensina, o cristão, que nós não podemos nos prender a julgo desigual. Nós não podemos nos prender a julgo desigual. E muitas vezes nós estamos nos prendendo a julgo desigual, apoiando, ajudando, né? Votando em pessoas corruptas e imorais que não professam a mesma fé que eu e você. Lá em Isaías capítulo 5, verso 20, a Bíblia fala: ai do que fazem das trevas luz. Ai daqueles que fazem da luz escuridade, da escuridade luz. Cuidado, meu irmão. Tá? Aí através dessa introdução, nós já podemos parar um pouco para pensar e responder a pergunta inicial. O cristão pode participar da política? Sim, claro que sim. O cristão tem que se envolver com política. O cristão, nós temos que entender que nós estamos numa luta por uma sociedade mais justa. Nós estamos numa luta para a mudança desse cenário que está constituído. Nós estamos numa luta através disso. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 7, diz assim, ó: procurai a paz da cidade, para onde vos transportei, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Agora, para você ter paz, você tem que fazer sábias escolhas, né? Nós temos que fazer sábias escolhas. E lá em Provérbios capítulo 29, verso 2, a Bíblia diz que quando o justo governa, né, o povo se alegra. Mas quando não, o povo geme. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando não, meu querido, quando é o contrário, aí, filho, o povo geme. Então nós vivemos numa sociedade a qual opera a democracia. Nós vivemos numa sociedade onde se opera a democracia. E o que é democracia? A democracia é um lugar onde é escolhido fazer as coisas decidida pela maioria. E a minoria que não foi ouvida, ela vai ser obrigada a aceitar a decisão da maioria. Porque é democracia. A democracia é isso. Tá? Eu não estou aqui também querendo dizer se é boa ou ruim a democracia ou não é. Mas é um dos melhores sistemas de governo que nós temos. Tá? Muitos outros sistemas de governo foi testado no mundo aí.
Tá? Não estou partindo por esse lado aqui, que o intuito do estudo é se o cristão em política deve se unir, né? Se deve andar, ou deve andar de mão dada, né? Numa via única, tá bom? Então a democracia, para você entender que não sabe, democracia é isso, democracia é a escolha da maioria e a aceitação da minoria. Você pode espernear, pular, mas o que está decidido para a maioria você vai ter que aceitar, tá? E nem sempre o que a maioria escolhe é bom para a minoria. Nem sempre o que escolhe é bom para a minoria. E também dentro da democracia, cada candidato eleito, ele vai representar os seus eleitores. Os ideais, né? Aqueles que eles professam, aqueles que eles creem, tá bom? Ele vai defender os seus ideais. Então, se você não apoiar alguém que professa a fé sua, a sua crença e aquilo que você acredita, você vai ser obrigado a aceitar a decisão da maioria. Esse é o regime da democracia. Isso faz parte do sistema democrático. Então, dentro da democracia prevalece o interesse da maioria. E nós temos que aceitar. Agora, se a igreja não tiver representante que lute, que está lá, o que nós temos que fazer? Nós temos que aceitar o que nos está posto. Nós temos que aceitar o que está em vigor. E geralmente nós deixamos nas mãos de pessoas, conforme Bertold Brecht disse, lacaio, corruptos e imorais. Pessoas que estão fazendo aquilo que não condiz com o viver cristão. Por isso nós devemos votar em cristão. Por isso nós devemos procurar, buscar e ajudar e apoiar os irmãos que estão pleiteando um cargo público. E a Bíblia nos ensina lá em Gálatas capítulo 6, verso 10, enquanto tivermos oportunidade de fazer o bem, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É os da família da fé que você tem que apoiar. É da família da fé que você tem que ajudar e você tem que votar. Eu vou falar um pouco mais para frente, lá mais para frente do estudo, que eu não consigo entender como que algumas pessoas conseguem votar em outras pessoas que não têm o mesmo, que professam a fé igual a nossa, que não quer a mesma coisa que a gente queira, tá? Mas isso é outro debate, outro estudo, mas não vamos nos prender aí. Mas só para você pensar um pouquinho, para gente poder pensar um pouquinho, tá certo? E também aqui em Deuteronômio, capítulo 17, verso 15, olha que em Deuteronômio, capítulo 17, verso 15, a parte B já, só a parte B do versículo. Dentre teus irmãos porás reis sobre ti, e não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Por que não pode pôr? Porque, pera um pouquinho, não foi criado igual a gente, não tem o mesmo ensino, não tem as mesmas vocações. Tá certo? Por quê? Porque eles têm um outro ideal. E qual que é o seu ideal? Nosso ideal tem que ser sempre um ideal cristão. Tem que ser sempre um ideal voltado para a palavra de Deus, pautado nas escrituras. Isso é o papel do cristão. Tá? Agora, se você não tomar consciência disso, se você não conseguir tomar consciência acerca disso, não adianta depois protestar e querer ir nas ruas e lutar, falar, porque votaram sobre tal coisa, né? Foi votado lá, virou lei que não, agora a igreja não pode isso, que agora vai legalizar isso, vai legalizar aquilo. Meu irmão, você se absteve? Você achou que não devia? Então você é obrigado a aceitar, né, as coisas que estão impostas para você, mesmo que vá contra a Sagrada Escritura. Porque você quis assim. Você aceitou a situação. Então nós vemos claramente nesses contextos que nós estamos vendo da sociedade, que nós estamos tendo os nossos direitos sendo negados. Direitos, né, de viver, de termos uma vida amparada pelo Estado. Nós estamos sendo negados para nós isso aí. E nós estamos tão acostumados a viver de migalhas que nós aceitamos, irmãos. Nós aceitamos, né, essas migalhas que o Estado nos proporciona, disfarçado de serviço público. Tá? Disfarçado de serviço público. Um serviço público precário e também falho. Por que é precário e falho? Porque foi colocado homens corruptos e imorais lá, que não estão pensando no bem do povo. Está pensando somente em quê? No seu bel prazer. Naquilo que lhe apraz. E está defendendo uma maioria que geralmente domina, infelizmente domina o mundo. Nós vamos falar um pouco mais para frente acerca disso. Tem aí um poder dominante no mundo. E você tem que estar alerta acerca desse poder dominante. Tá? Então nós temos aí que nos submeter a padrões de vida miseráveis. Que nós não temos aí poder para decidir. Por quê? Porque o que eles escolheram está escolhido.
A decisão foi deles, decisão da maioria. E a gente tem que aceitar isso. E eles fazem o que bem entendem. Tá? Aí nós temos aí um asfalto de miséria, uma saúde de miséria, nós temos aí uma educação de miséria, um serviço de segurança de miséria. Tá? Por quê? Porque na verdade não tem efetivo, não tem incentivos, não tem nada. Tudo isso acontece no nosso meio, né? A educação é uma educação de miséria por causa do quê? Um sistema público de saúde miserável. Por quê? E nós estamos aí, alienados, achando que é normal. E é preciso então que você possa entender, meu irmão, que nós estamos numa luta. Nós estamos numa luta constante. Sempre houve essa luta. Sempre vai haver. Ou seja, a luta entre aquele que domina e os dominados. A luta dos opressores e a luta dos oprimidos. A luta daqueles que estão no poder e aqueles que não têm poder de decisão. E a gente tem que aceitar tudo que nos é imposto. Tudo que é imposto para nós temos que aceitar caladamente. E é engraçado que a gente está tão manipulado que a gente ainda consegue apoiar e aplaudir essas pessoas. Apoiar e aplaudir essas pessoas que estão fazendo tudo isso contra nós. Aí eu coloquei aqui para eu não poder esquecer, né? Nós temos que lembrar uma coisa, meu irmão, que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo. E você não pode esquecer também que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Ele o maligno, junto com esses homens imorais, eles perpetuam o seu reino. Eles conseguem perpetuar o reino, né, de mazelas, de mentira, destruição, de tudo que você imaginar. Ele está em volta de tudo isso. E ele consegue também, através de um sistema invisível, articulado, organizado, né, que faz com que eu e você, nós cristãos, não só cristão, com todo o povo de um modo geral que não tem a consciência política, que vamos considerarmos analfabeto político, faz nos aceitarmos o status quo. Faz aceitar esse status quo. Olha, o que será que é isso? Nós estamos envoltos em um aparato sistemático, sabe, num aparato sistêmico, poderoso, que trabalha em favor da permanência desse regime, da permanência da situação, das coisas. Dessas coisas que estão fazendo com que os poderosos, os políticos que estão no poder, pessoas corruptas e imorais, não estou dizendo que são todos, de maneira nenhuma, longe de mim, porque tem pessoas dentro, né, do campo político que não professam a mesma fé que eu e você, que muitas vezes é melhor do que muito cristão que professa a fé. Eu não estou colocando um mérito aqui de que cristão é melhor ou é pior. Não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que a gente tem que voltar no cristão, que pelo menos o cristão pensa igual a gente e vai querer as coisas igual nós queremos. Tá? Entendendo que esse cristão, ele está debaixo da graça, da fé, né? E tem consciência da sua fé em Cristo Jesus. Mas vamos voltar aqui. Voltemos aqui um pouquinho. Então, esses políticos, eles mandam e desmandam de uma forma tão incrível que ele manipula para que nós aceitamos o estado da coisa como ela é. Isso é status quo. Aceitar a situação do estado da coisa. Como se tudo fosse normal. Né? E tem muitos aparatos, né, que eu falei para vocês, formas articuladas, sistema articulado, que está a favor deles. A mídia está a favor, os grandes empresários, alguns da igreja, da própria igreja, aqueles que postam no Facebook lá. Tudo está debaixo desse sistema satânico demoníaco que tem iludido a gente para ficar na permanência das coisas, para que as coisas não mudem, para que as coisas fiquem sempre da forma que estão, né? O chamado status quo. Né? Eu coloquei aqui para nós colocarmos aqui também, né? As escolas, a massificação das escolas, né? A cultura. Nós estamos inseridos numa cultura que a gente acha que é normal, né? Para nós aceitarmos o estado da coisa, que é o estado do corpo. Tudo está a favor dele. Né? E aí, com tudo isso, eles impõem as suas ideias mundanas de imoralidade e fazem o que bem entende, enquanto o povo geme. Porque o justo não está governando. O justo não governa. Aí eles conseguem incutir na nossa mente, colocar na minha mente e na sua mente que isso é normal. E que o mundo sempre foi assim. É um mundo estático, parado, fechado, não muda.
Quantas pessoas nós não ouvimos falar, o mundo sempre foi assim, vai continuar sendo assim, desde quando entendo por gente, o mundo era assim. É um sistema, meu irmão, é um sistema que está inserido para você aceitar o status quo, o estado das coisas, para você achar que tudo isso é normal. Então, nós não podemos aceitar a situação que se encontra, o contexto atual, nós não podemos aceitar. Aí eu quero que você, cristão, pense comigo um pouquinho. O cristão precisa saber o seu papel na sociedade. O cristão precisa saber qual é o seu papel na sociedade. Não só dentro da igreja, mas também na sociedade. Que nós estamos no mundo, nós não estamos fora do mundo. Nós estamos no mundo, tá? E aí faço a pergunta para você agora. De que lado você está? Ou qual lado você irá se posicionar? Qual lado você irá se posicionar? Ou você é daquele que aceita e apoia a manutenção das coisas, a manutenção dessa ordem, essa ordem que está posta, nesse envolvimento invisível. Você que escolhe. Cabe você a decisão. Então nós temos que entender que nós temos que ter necessidade, tá? De colocarmos o cristão lá no meio público, político, para poder ter a mudança das coisas, para garantir as mudanças das coisas, pela qual nós acreditamos, tá? E pela qual nós cremos. Então nós temos que colocar lá o cristão político, porque senão vai ficar na permanência do estado das coisas, o status quo. Deverá ter convicção da sua fé esse rapaz, esse irmão que vai pleitear o cargo político, tá? E deve também ser um observador da palavra de Deus. Tem que ser um observador da palavra de Deus. Ele não pode ir lá e ser qualquer um. Tá bom? Então, o que eu falei para vocês é um outro estudo, mas só para você entender. Então, ele que vai pleitear, ele tem que pensar igual nós e ter a convicção de fé que nós temos, para que nós possamos mudar as coisas. E a política, meu irmão, a política é o único instrumento e a forma de mudar, tá? E para nos libertar dessa ordem que está colocada. Para nos libertar disso aí que nós estamos vivenciando. É somente a política que consegue fazer isso, enquanto nós estamos aqui na Terra, tá? A igreja precisa parar de aceitar essa visão, precisa parar de aceitar essa visão de mundo e tem que se posicionar. Você, meu irmão cristão, não só o cristão, mas qualquer pessoa que é minoria dentro dessa democracia, que você se sente injustiçado, você tem que lutar, você tem que apoiar aqueles que estão do seu lado, que pensam igual a você. Independente da crença, independente daquilo, porque eu não estou aqui falando o que é certo ou errado. A gente tem que defender aquilo que a gente acredita. Nós temos que defender aquilo que nós acreditamos. Então a igreja precisa parar, tá? Para que nós possamos, irmão, colocar o cristão na política. Para quê? Para que nós possamos construir coletivamente a decisão do Estado. Não para poder também colocar lá, imperar o nosso ponto de vista. Não é isso que eu quero que aconteça de maneira nenhuma, né? Porque tem muitos também aí fanáticos que estão querendo impor lá em nome de Jesus, de Deus lá, coisas que não convêm com a vida cristã, tá? Então não é para a gente poder chegar lá, não, é para a gente pegar junto, se posicionar junto com as diferenças, tá certo? Junto com as diferenças e juntos pensar uma forma de poder fazer com que dentro da democracia nós vivemos de uma forma justa, tanto para um como para outro. Então nós temos que pôr pessoas lá para que possa nos defender, para que possa nos ajudar a se posicionar e construir um Estado coletivamente, tá? Defendendo aquilo que nós acreditamos e aí o outro lado defendendo aquilo que ele acredita também, e junto colocando tudo dentro e vivendo um país democrático. Então a importância do cristão na política. E o cristão político é o meio de nós dizermos, o cristão na política e o cristão político eleito é o meio de dizermos como nós queremos viver nesse estado, como nós queremos viver nesse mundo. Então quando você coloca um político cristão lá, você está dizendo, é assim que eu quero viver, é assim que eu quero que o meu país seja, é assim que eu quero que a minha cidade seja, é assim que eu quero que o meu estado seja. Aí eu faço a pergunta para você, você irá lutar e se posicionar para contribuir com a sociedade mais justa? Ou não? Ou você vai continuar colaborando com essa precariedade que está posta? Tá? Sendo aí neutro
contra o cristão na política, está aí aceitando o estado das coisas? Aí é você que decide, tá? Devido ao analfabetismo político cristão, alguns votam e apoiam aqueles que amam e que cometem a mentira. Olha que coisa, tá? E que vai contra Deus e contra a sua palavra. Eu não consigo entender como um cristão, que se diz cristão, vai apoiar alguém e votar alguém que não professa a mesma fé que ele, que defende outros ideais. Volto a repetir aqui, não estou falando que os ideais do outro, de maneira nenhuma, é ruim, o meu é melhor. Não, ele vai lutar pelo que é dele, mas então eu, quanto cristão, você quanto cristão, você tem que lutar por aquilo que você, pelos seus ideais. Que ligação tem a luz com as trevas? Não adianta. Como posso andar com alguém no caminho se não tiver de acordo, de comum acordo um com o outro? Como que pode andar dois no caminho? A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. Então, o cristão tem que fazer parte da política. Temos que ter políticos cristãos, tá? Que professam a fé, tá? E a crença em Cristo Jesus. Ok? Então é importante a gente saber isso, né? Que vai contra Deus e a palavra. E aí, infelizmente, o cristão, ele acha que a política é ruim, a política é demoníaca. Não, meu Deus, não pode. Não, tá? A política não é ruim. O que é ruim é o que fazem com ela. É ruim é as pessoas que nós colocamos lá. Certo? É pessoas que a gente elege e coloca lá e não professa aquilo que nós professamos. E não trabalha e batalha em prol daquilo que nós fazemos. Quem que está mais próximo de você? O pastor, que vai pleitear um cargo político, ou o presbítero, ou o irmão da sua igreja? Ou o empresário, que está lá sendo candidato? Você nem conhece, nem sabe. Depois vem com o tapinha na costa, meu amigo seu. Depois que passa a eleição, é o pé na nossa, né? Nem vou falar, que vocês sabem onde é. Tapa na costa, depois o pé lá atrás. Por quê? Porque, na verdade, você está perpetuando essa ideia. Você está perpetuando isso. E a gente, meus queridos, eu fico pensando um pouquinho, tá? Que como que nós somos enganados? Como que a gente fica preso, né? Enganado por isso aí. Então eu quero trazer para vocês algumas considerações bíblicas sobre a política na Bíblia, sobre a política na palavra de Deus, né? Os benefícios e os malefícios da política dentro da palavra de Deus. Um exemplo dos benefícios primeiro, Jesus se beneficiou da política. Se não fosse com José de Arimateia, Jesus estava preso na cruz. Lá em Marcos capítulo 15, verso 43, vai falar sobre isso, né? Como que Deus, né, usou um homem com poder político para chegar diante do rei e tirar o corpo de Jesus da cruz. Outra pessoa que teve benefício na palavra de Deus é a rainha Esther. Se ela não tivesse envolvido com um cargo político, esposa do rei, jamais revogaria a lei que ia acabar com a nação de Israel, com os judeus. Imagine só. Se não tem alguém, imagine só, se não tivesse ninguém com poder político para poder chegar diante do rei. Como que você ia fazer? Está decretado? Pá, morte certa. Você pode ver que lá no livro de Esther, nem o nome de Deus aparece. Tá subtendido lá. Mas você vê que é a ação humana agindo para ajudar o outro humano naquilo que eles acreditam que professa a mesma fé. No caso da rainha Esther. Outro exemplo é José do Egito, governador do Egito. Você vê como que é a importância, né? Agora, os malefícios. Agora, olha os malefícios da política na vida de alguns cristãos. Eu coloquei aqui para a gente ver. Sadraque, Mesaque e Abednego. Por causa da decisão lá, com o decreto, que eles tinham que dobrar seu joelho para adorar a estátua de Nabucodonosor. Eles foram parar onde? Na fornalha de fogo. Imagine. Outro também aqui, Daniel, prejudicado também por uma lei. Tentaram achar, não acharam culpa em Daniel, não conseguiu achar culpa nenhuma em Daniel. Aí tentaram achar na crença de Daniel algo para poder colocar ele culpado diante do rei. E fizeram um decreto lá que era proibido orar. Um decreto que não podia orar para Deus nenhum, no prazo de 30 dias. E Daniel, homem obediente à palavra de Deus, filho, que amava a Deus sobre todas qualquer circunstância, dobrou o joelho lá. O que aconteceu? Cova dos leões. Jogado na cova dos leões.
E aí eu te pergunto, né? Faço para você essa colocação. Uma assinatura num pedaço de papel. Olha, uma assinatura num pedaço de papel, ela vira lei. Uma assinatura num pedaço de papel vira lei. E aí, depois que virou lei, meu querido, você é obrigado a aceitar. Daniel foi lançado lá. Não tinha como revogar a lei, porque foi decreto, foi lei, está colocado lá. Aí eu quero que você medita comigo um pouquinho para a gente terminar já esse vídeo. Eu, você, quanto cristão, nós temos a obrigação, tá? De ter poder político para poder colocar nesse papel, coisas para a consolidação de um governo justo. Nós temos que ter poder político, repito, nós temos que ter poder político para colocar nesse papel, onde vai essa assinatura, que vai virar lei, que vai virar decreto, para que nós possamos consolidar um governo justo. Eu não vejo outra forma, se não for político cristão, que vai lutar pelo nosso e pelo meu e pelos seus ideais. Só para a gente finalizar já, Daniel capítulo 2, verso 21. A Bíblia diz que Deus remove reis e estabelece reis. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Como que Deus faz isso? Isso Deus faz por intermédio do próprio ser humano. Ou seja, Deus ele levanta reis, remove reis, né? Estabelece reis através do homem. E esse homem é você, meu irmão cristão. Esse homem é você, meu irmão. Então que você possa, através desse simples argumentação, você possa ter um pouco de consciência política. E não vai na onda um do outro. Só porque um postou lá, você vai postando também. Meu irmão, não aceita, tá? A situação, não aceita a ordem das coisas, o status quo, não aceite isso. Mude. Quanto cristão, vamos procurar uma sociedade mais justa. Tá ok? E que Deus possa nos abençoar, para que nós possamos viver uma vida santa, sóbria, né, diante deste mundo. E fazendo aquilo que é bom para o nosso Deus e para o nosso próximo. Você tem condições de ajudar o teu próximo, elegendo pessoas que pensam e agem como eu e você. Então que Deus os abençoe, tá? Se que vocês gostarem do vídeo, curte, compartilhe, comente aí, você é livre, o vídeo é sobre política. Escreve aí, coloca suas opiniões, as suas opiniões são válidas, meu irmão, tá? Não despreze as suas opiniões, por mais que eu não concorde, por mais que outra pessoa não concorde, é a sua opinião. Você é livre para fazer isso. E através das suas opiniões, a opinião do outro, você vai pegando uma coisa, pegando outra, a gente começa a ter uma visão diferente, olhar o mundo com outro olhar. Olhar o mundo de outro prisma. Assim como eu estou apresentando para vocês a minha visão de mundo, vocês apresentam de vocês, e a gente vai juntando tudo, a gente vai chegando num que vai trazer para nós, que nós vivamos junto, em harmonia, aceitando e entendendo a visão de cada um. Mas você, quanto você tem que defender aquilo que você acredita. Tá? Então que Deus possa nos abençoar. Eu sei que surgiu muitas outras questões, quando eu estava fazendo esse estudo, apareceu muitas outras questões que eu poderia incluir aqui, só que eu não fiz para que não ficasse muito grande o vídeo. Dependendo dos comentários aí, ou da pergunta, se gerar alguma dúvida, eu posso até inserir um outro vídeo depois, tá bom? E que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero terminar esse vídeo pedindo para Deus, né? Para que eu e você nós possamos ter consciência política. Não para brigar, não para fazer politicagem, não para poder querer impor as nossas verdades, não. Para que nós possamos fazer aquilo que nós acreditamos. Uma nação e uma sociedade mais justa para todos. Então que Deus em Cristo vos abençoe, tá? Fique na paz, que Deus possa te enriquecer grandemente com sabedoria e consciência política, entendendo também que se você votar no irmão cristão, você vai dizer, mas eu votei no irmão lá, cristão, e ele foi pior do que o infiel, pior do que não sei quem, irmão. Eu falo para você, quem vê cara não vê coração, tá? É outra questão que eu queria colocar no vídeo, não coloquei, mas eu posso fazer depois. Não cabe a nós saber se o fulano é ou não é, tá? Se ele é cristão ou não é. Nosso papel é a gente olhar para o servo do Senhor como homem de Deus. E se ele não for, ele vai prestar conta. Não só aqui, mas depois diante de Deus.
Porque eu não quero ser um daqueles que quando chegar lá, o Senhor falar para mim assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Cada um é livre para fazer o que bem entender, tá certo? Mas eu creio e vejo com bons olhos que todos que estão dentro da presença de Deus, realmente eles querem viver uma vida com Deus. Então que Deus vos abençoe, graça e paz a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.